seja bem-vindo à sua aula de plural dos adjetivos compostos. Bem, primeiro, deixe-me chamar aqui o feito à ordem. Não confunda substantivo composto com adjetivo composto. Então vamos lá, ó. Substantivo composto é, por exemplo, então vamos colocar aqui um exemplo que traga os dois. Substantivo composto, ó. O navio escola era verde claro. Navio escola é um substantivo composto. Não é? É um substantivo porque é um nome. Inclusive, eu posso colocar um artigo antes, tá? E aí, você já aprendeu como é que eu raciocino quando há o plural de um substantivo composto. Eu preciso avaliar os elementos do composto. É uma regra geral e 3 casos especiais. Tá. Agora, você vai conhecer o adjetivo composto. É importante, então, você ter em mente o conceito de adjetivo. Adjetivo é classe de palavra que vai sempre modificar um substantivo. Nesse caso, verde claro é um adjetivo composto porque está modificando um substantivo. Muito importante na hora da questão, então, você identificar se aquele composto é um substantivo ou é um adjetivo, porque dependendo do que ele for, são regras bem diferentes. Entendeu? Então, você já aprendeu a regra do plural dos substantivos compostos. Agora, você vai aprender o plural dos adjetivos compostos. Eu organizo da mesma forma como fizemos no plural dos substantivos compostos, seguindo uma lógica de regra geral e casos especiais. Sempre fica mais fácil para você memorizar. A regra geral é esta. É até mais fácil. Adjetivo composto é mais fácil do que substantivo composto. Então vamos, olha aí. Regra geral. A regra geral diz que somente o último se flexiona, somente o último, se esse composto for formado de adjetivo mais adjetivo ou palavra invariável mais adjetivo. Então, de qualquer maneira, somente o último elemento ele vai se flexionar. Entenda que quando a gramática diz que ele se flexiona, estamos falando de flexão de gênero e número. Então, por exemplo, amizade luso-brasileira. Como é que vai ficar o plural de amizade luso-brasileira? Amizades luso-brasileiras. O primeiro não varia, o segundo vai variar. Em gênero e em número. Unidade, ó, essas 3 primeiras frases aqui, elas são formadas de adjetivo mais adjetivo. Ó, unidade médico-veterinária, adjetivo mais adjetivo. Só o último varia. O primeiro não varia em nada. Nem pode ir ao feminino, nem pode ir ao plural. Cuidado. Parceria público-privada. Como é que vai ficar? O primeiro é adjetivo. O segundo é adjetivo. Só o segundo varia. E este último exemplo aqui é o caso de uma palavra invariável. Recém é uma palavra invariável. Mais adjetivo. Só o último varia. Então, essa regra geral ela é muito simples. Só varia o último elemento no adjetivo composto. E eu disse que era até mais fácil, não era? É até mais fácil o seguinte, ó. Porque aqui você vai ter... Então, agora vamos conhecer os casos especiais, que são bem mais simples do que aqueles lá de substantivo composto. Bom, o primeiro caso especial diz o seguinte... Não variam os compostos formados de cor mais substantivo. Ou seja, camisa verde garrafa. Verde não é uma cor mais substantivo? Esse composto não vai variar. Existe uma lógica para isso aí, sabia? Lembra que eu disse que quando o substantivo resolve qualificar, ele deve ser considerado um intruso e por isso não varia, porque ele está fazendo o papel de um adjetivo. Você estudou isso comigo lá em plural dos substantivos compostos. Lembra que em plural dos substantivos compostos, quando o segundo
elemento, é um substantivo. E quando ele especifica o primeiro, ele é intruso e não varia. Ele tem que ser penalizado porque está fazendo uma função que não é a dele. Afinal, quem nasceu para qualificar não é o adjetivo. Então, o raciocínio aqui é o mesmo. E eu, em vez de ficar decorando cor mais substantivo, eu quero que você entenda isso aí de uma maneira bem lógica. Quando, dentro do adjetivo composto, aparecer um substantivo intruso, intruso por quê? Porque ele está ali dentro de um adjetivo composto, concorda que ele não deveria estar ali, que se estamos falando de um adjetivo composto, quem tem que estar dentro de um adjetivo composto é o próprio adjetivo. Então essa é a lógica. Se aparecer um substantivo intruso dentro do adjetivo composto, e isso acontece nas cores, nos casos de cores, aí, intruso, nada varia. Ó, vestido vermelho sangue. Vermelho é cor, beleza. Sangue é um substantivo, é vermelho cor de sangue. Esse sangue aqui tá metido a intruso, que tá fazendo um papel que não é dele, tá querendo adjetivar, por isso não varia. Faixas amarelo ouro. Ouro não é o substantivo intruso? Aparecer um substantivo intruso dentro do composto, ele não vai variar. É punição. Entendeu? É isso, essa é a lógica. Acho muito mais simples. Tirando isso, você tem que decorar essas observações. E só. Então, tirando o que eu acabei de mostrar, você tem que decorar que azul marinho e azul celeste não variam. Existe até uma lógica para não variarem, sabe? Porque é azul cor do mar e azul cor do céu. Então, é como se houvesse aqui substantivos intrusos. Não varia, ó, mar e céu. Cor do mar e cor do céu. Surdo mudo, você tem que decorar que variam os dois elementos. Sempre, os dois. Tudo bem? E essa terceira situação aqui, ela está dentro dessa minha lógica, que é a de que substantivo, quando resolve fazer um papel que não é o dele, penalidade para ele. É o plural das cores. Pense comigo. Veja os exemplos aí e pense como é a mesma lógica. Eu quero o plural dessa cor. Vamos lá. Tecidos palha. Por que eu não posso dizer tecidos palhas? Porque é uma cor representada por substantivo. Por isso, esse substantivo é intruso. Porque cor é normalmente, é isso que eu quero que você repita como se fosse um mantra, caso de adjetivo. Cor é caso de adjetivo. Adjetivo é que nasceu para indicar cor. Pense nas cores que você conhece. Vermelho, verde, azul. São todos adjetivos. E todos variam. Mas se vier uma cor representada por substantivo, aí esse substantivo vai ser intruso. Não vai variar. Sapato cinza. Sabia que cinza é substantivo? Aí você vai me dizer assim, mas Adriana, cinza não é cor? É uma cor representada por um substantivo. Cinza, a cinza do fogo. Por isso que não posso dizer sapatos cinzas. O certo é dizer sapatos cinza. Abóbora, blusas abóbora. Esmalte gelo, gelo é cor, mas é substantivo. Não varia, punição. Plural, então, vai ser sem variar, esmalte gelo. Agora, se fosse uma cor representada por adjetivo, variaria. Esmaltes azuis, esmaltes vermelhos. E o rosa? Rosa também não varia. Então vai ficar, ó, esmaltes rosa. Por que que rosa não varia? É cor, mas é representada por substantivo. A essa altura do campeonato, você já deve estar surtando, né? Dizendo assim, meu Deus do céu, o que que é cor? Calma, tudo vai entrar nos eixos. O que eu preciso que você entenda é esse mantra, né? Chega uma hora que você fala cor, adjetivo, surtei. Não, fique tranquilo. Ó. O que que você tem que entender? Cor não é uma qualificação, é caso de adjetivo. Então, as cores que você conhece, azul, vermelho, amarelo, verde, enfim, variam normalmente. Se vier uma cor representada por um substantivo, gelo, rosa, prata, cinza, abóbora,
Trata-se de substantivo intruso e, como penalidade, ele não vai variar. Entendido? Pegou o raciocínio? Tá bom, então siga aqui comigo. Daqui a pouco vamos exercitar, porque você só vai aprender isso mesmo exercitando. Mas não deixe de memorizar essa lógica de plural dos adjetivos compostos. Eu tenho a regra geral, que diz que só o último elemento varia. E os casos especiais. Quais são os casos especiais? Apareceu o substantivo intruso dentro do adjetivo composto, ele não varia. Tudo bem? Tá. Algumas palavras você tem que decorar, azul marinho, azul celeste, surdo mudo. E se a cor vier representada por um substantivo, mesma lógica, penalidade para ele. Ele fica invariável. Tudo bem? Daqui a pouco eu volto então com mais. Até já!